Minha irmã não quer me ajudar nem quando estou doente, então eu parei de dar dinheiro a ela, mas agora o banco quer o dela e minha irmã está desesperada. Bem, aqui está a questão. Eu tenho sustentado financeiramente minha irmã mais nova há anos. Ultimamente aconteceram coisas que me fizeram questionar. Deixe-me começar do início porque agora eu preciso de um conselho mais do que nunca. Sou a irmã mais velha por uns 8 anos. Ela tem 20 ou 28. Viemos de uma família bastante unida e como sou a mais velha sempre senti um senso de responsabilidade. Nossos pais fizeram o melhor que puderam, mas o dinheiro costumava ser escasso. Quando consegui um bom emprego logo depois da faculdade me senti orgulhosa de poder ajudar minha família financeiramente. Quando comecei a trabalhar minha irmã tinha acabado de se formar no ensino médio. Eu a tenho apoiado de certa forma desde então. Quando ela entrou na faculdade paguei coisas que nossos pais não podiam como roupas boas, um laptop, maquiagem e até financiei suas viagens universitárias. Não me importava porque pensava que era isso que as irmãs mais velhas faziam. Eu tinha vivido essa vida de privações e sei como é horrível quando você vê seus amigos com roupas de marca, celulares novos, indo para viagens nas quais você não pode participar. Você se sente marginalizado e miserável por não poder fazer o básico com seus amigos. Além disso, eu tinha os meios para ajudá-la. As coisas iam bem até agora. Ela me pedia ajuda de vez em quando e eu sempre estava disposta a intervir, sempre que ela me mandava uma mensagem com um Oi mana, estou sem dinheiro, você pode me emprestar 50 para as compras? Eu enviava o dinheiro sem pensar duas vezes. Me sentia bem estando em uma posição onde podia ajudá-la, especialmente porque sabia como podia ser difícil equilibrar o trabalho escolar e o dinheiro. No segundo ano da faculdade ajudei a pagar um semestre inteiro quando ela perdeu sua bolsa porque suas notas baixaram. Ela jurou que foi um erro de uma só vez e que voltaria a se encaixar, e ela fez, o que me encheu de orgulho. Houve uma vez que ela me ligou dizendo que ia viajar com os amigos. Já tinha reservado o voo e o hotel, mas não tinha dinheiro suficiente para gastar e queria cancelar, mas eu intervim e dei o dinheiro para que ela pudesse ir de férias. Não queria que ela ficasse de fora e fosse a única que não pudesse ir por falta de dinheiro. Veja bem, eu não tenho nenhum problema em gastar com ela. O que realmente tem incomodado é que eu nunca recebo nada em troca dela. Claro, eu não esperava favores financeiros da parte dela, mas esperava que ela me apoiasse da mesma maneira que eu a apoiava, mas infelizmente isso nunca acontece. Comecei a perceber isso há um tempo. Há 4 meses meu marido e eu nos mudamos para um novo apartamento, ambos tínhamos tido um longo dia de trabalho e tudo que eu precisava era de um pouco de ajuda para descompactar algumas caixas. Liguei para minha irmã pensando que ela ficaria feliz em vir e dar uma mão por algumas horas, mas ela tinha planos. Não me lembro a razão que ela me deu, mas era algo trivial como os amigos que iriam na casa dela. Embora ela tenha dito que viria ajudar no dia seguinte, eu pedi que não viesse. Minhas expectativas foram frustradas. Depois pensei que talvez eu estivesse me sentindo muito no direito de receber sua ajuda. Ela também tem uma vida e não posso esperar que ela se apresse para me ajudar no último minuto. Teve outra vez em que eu estava gripada. Fiquei de cama por dias e me senti horrível. Um dia desses depois que meu marido saiu para trabalhar percebi que estava sem remédios e também estava com vontade de comer sopa quente. A casa dela é mais perto que o escritório do meu marido. Então pedi que ela passasse para me trazer um pouco de sopa e remédio já que eu não podia sair de casa. Ela disse que tentaria passar, mas nunca apareceu. Quando a confrontei sobre isso mais tarde ela disse que estava atolada em uma tarefa e que tinha esquecido. Isso me magoou porque era uma situação séria e eu precisava de ajuda. Eu nunca tinha pedido muito a ela e na única vez que realmente precisei ela me falhou. Mais tarde ela se desculpou dizendo que estava muito ocupada e não pôde me atender. Eu deixei passar, não fiz um grande escândalo, mas foi a primeira vez que realmente comecei a sentir o desequilíbrio. Aqui estava eu, a ajudando constantemente em momentos difíceis e quando eu pedi algo tão pequeno como uma hora do seu tempo ela não podia se incomodar. Sei que parece fácil dizer que posso simplesmente cortar todo o apoio e pronto, mas não é tão simples. Eu a amo muito. É tão complicado que é difícil discutir isso com alguém. Por exemplo, quando me casei ela esteve ao meu lado. Ela me ajudou com tudo, desde as compras até arrumar coisas e organizar detalhes. Sem mencionar que ela foi minha dama de honra e eu comprei roupas de grife para ela usar na recepção. O ponto é que eu a ajudo por empatia porque eu já estive na situação em que não podia fazer coisas divertidas por falta de dinheiro. No entanto, não sinto que ela corresponda ao meu amor. Não é que ela seja desrespeitosa nem nada. Ela é extremamente carinhosa e atenciosa quando está comigo, mas quando não está e eu peço ajuda não obtenho esse respaldo da parte dela. Como explico? É como se eu pudesse cruzar montanhas por ela, mas não acho que ela faria o mesmo por mim. Conversei com meu marido e ele me disse que não posso esperar o mesmo nível de amor em troca. O aniversário dela está chegando e todos os anos eu dou um presente a ela, mas este ano não quero dar nada. Estou magoada por assim dizer porque não me sinto apreciada. Também tenho dúvidas porque não quero arruinar o que tenho com a minha irmã. Tem sido uma relação linda até agora. O que eu deveria fazer? Atualização. O moderador demorou para publicar minha história e lamento se pareci confusa para muitos de vocês. A verdade é que eu estava confusa, por isso publiquei aqui buscando conselho. No entanto, agora eu passei desse estado de confusão e decidi confrontá-la diretamente, em vez de fazer suposições. Um dia estávamos almoçando juntas e como de costume eu paguei a conta porque ela ainda não trabalha, está no último ano da faculdade. Como mencionei antes, não me incomoda pagar por ela contanto que ela valorize e aprecie meu carinho. No caminho de volta decidi falar sobre o assunto, contei a ela sobre meus sentimentos, que sentia que ela me dava como garantida, sempre ajudando, mas nunca recebendo ajuda em troca. Para seu crédito ela não se irritou comigo. Em vez disso ficou calada e se desculpou. Disse que me amava e que nunca teve a intenção de se aproveitar de mim.
Afirmou que sempre teve uma razão genuína para recusar meus pedidos e reconheceu que era válido que eu pensasse dessa maneira. Ela me prometeu que iria melhorar e eu acreditei. Queria dar a ela outra chance para consertarmos nosso relacionamento. Por um tempo depois da nossa conversa as coisas pareceram melhorar um pouco. Não dei nenhum presente a ela no aniversário e ela disse que teria ficado feliz apenas com o fato de eu ter ido à celebração. Disse também que agora entendia que como sou casada tenho outros compromissos e que estava tudo bem se ela não fosse mais minha prioridade principal. Foi bastante madura ao admitir isso com tanta graça. Ela não me pediu dinheiro depois disso e pensei que talvez finalmente tivéssemos dado uma virada. Então quase 2 meses depois ela me ligou dizendo que seu telefone tinha caído e quebrado, ela não podia comprar um novo e me perguntou se eu podia emprestar dinheiro. Hesitei, mas finalmente concordei porque sabia que ela precisava do telefone para suas tarefas. Enviei o dinheiro e alguns dias depois vi em seu status que ela estava exibindo o último iPhone, não um modelo econômico como eu esperava. Fiquei em choque. O dinheiro que eu dei cobria apenas metade do preço de um iPhone. Isso significava que ela tinha pago a outra metade sozinha. Se ela tinha tanto dinheiro poderia ter comprado qualquer outro telefone decente em vez de me pedir emprestado. A confrontei e ela deu de ombros dizendo: Bem, se vou comprar um telefone novo, é melhor que seja um bom. Não perguntei de onde ela tirou o resto do dinheiro e ela disse que tinha economizado do seu trabalho de meio período. Respondi: Você gastou suas economias nesse telefone enquanto luta metade do tempo para chegar ao fim do mês? Ela fez uma cara de cansaço e disse: Só se vive uma vez. Esse foi o momento em que percebi que ela não estava apenas lutando financeiramente, mas estava vivendo acima de suas possibilidades e esperava que eu financiasse seu estilo de vida. Não se tratava mais de necessidade, mas de conveniência. Então, algumas semanas depois ela me contatou dizendo que queria comprar um carro e precisava da minha ajuda para o pagamento inicial. A ideia me assustou. Ela queria ter um carro quando mal conseguia se sustentar na faculdade, que fica na cidade e é bem conectada por transporte público. Se ela estivesse nos arredores eu teria entendido. Ela queria o carro só porque pensava que a faria parecer legal. Eu disse a ela: Sinto muito, não posso ajudar com isso, é demais. Como sua irmã, tentei transmitir um pouco de conhecimento financeiro explicando que era uma posse desnecessária. Ela ficou chateada porque estava realmente animada para ter um carro. Sugeri que esperasse até conseguir um emprego de tempo integral, mas ela não queria esperar. Eu disse: Não penso em me envolver nisso. E ela começou a insistir como uma criança de 4 anos. Disse: Eu sei que você pode me dar o dinheiro, mas não está fazendo isso só para me impedir de ter um carro. No começo foi casual, mas depois ela começou a insistir mais dizendo algo que realmente me magoou. Ela me acusou de tê-la deixado de lado depois de me casar e afirmou que eu não a amava mais como antes. Esclareci que ainda a amava, mas não queria continuar facilitando as coisas para ela. Ela prometeu que seria a última vez que pediria um favor. Fiquei chateada com a insistência dela e disse firmemente que não. Ela ficou muito brava, mas não disse nada e foi embora. Normalmente nos mantemos em contato compartilhando mensagens, mas depois daquela noite nossa conversa parou. Não a contatei e deixei que ela se acalmasse. Então, uma semana depois mandei uma mensagem dizendo que estava planejando uma festa surpresa de aniversário para meu marido e queria que ela se encarregasse de algumas coisas. Para minha surpresa ela respondeu que estava ocupada e não poderia ir à festa. Não estou dizendo que ela não pode recusar um convite, ela também tem sua vida, mas ela fez isso por despeito. A forma como ela respondeu me irritou. Ela disse não sem dar nenhuma explicação e foi tão frio e evidente que ela ainda estava com raiva de mim. Senti que ela estava agindo como se eu devesse dinheiro a ela. A confrontei por sua resposta grosseira e ela me chamou de egoísta. Fiquei sem palavras. Como eu podia ser a egoísta? Ela disse que eu estava tentando impor minhas crenças financeiras e que estava deliberadamente criando austeridade para ela só porque eu tinha vivido essa vida. Concordo que eu não podia comprar essas coisas na época dela, por isso a deixei aproveitar algumas delas, mas é indignante dizer que estou tentando fazê-la sofrer. Eu disse: Se você quer tanto um carro, vai e compre um. Quem está te impedindo? Só estou aconselhando que não faça isso agora e que espere até ter um emprego de tempo integral. Agora depende de você o que fazer. Essa foi nossa última conversa. Depois do aniversário do meu marido vi sua publicação no Instagram com um carro novo. Ela não apareceu na festa. Percebi que nosso relacionamento tinha piorado e seria tolice esperar que ela me entendesse ou apreciasse. Amigos e familiares a parabenizavam pelo carro, mas eu não. Por que eu faria isso? Ela nem teve a cortesia de me informar, fiquei sabendo pelas redes sociais. Já se passaram semanas e não estamos mais em contato. Para mim está claro, não vou deixar que ela se aproveite mais. Tudo o que fiz por ela até agora foi por amor, mas isso acabou. Atualização 2. Cortei todo o contato com minha irmã depois que ela me manipulou para que eu lhe desse dinheiro para comprar um carro e em seguida foi pelas minhas costas e o comprou sem me informar. Eu estava vivendo minha vida em paz, economizando dinheiro e energia longe de todo o drama. Minha mãe às vezes lamentava nossa briga pois nosso vínculo era especial e meus pais estavam realmente orgulhosos de nós. Quero dizer, quantas vezes você encontra um vínculo fraternal tão forte? Mas suponho que tudo chega ao fim. Um novo desenvolvimento na situação é que minha irmã me contatou há 2 semanas. Ela está endividada até o pescoço, não pagou o empréstimo do carro há mais de 4 meses e agora o banco o embargou. O oficial de cobranças ameaçou leiloar o carro se ela não quitar as dívidas em 1 semana. Agora ela está chorando porque é o primeiro carro dela e não quer perdê-lo dessa forma. Eu disse não posso te ajudar. Ela me respondeu: Sei que você está brava porque não fui ao aniversário do seu marido. Sei que foi muito estúpido da minha parte fazer isso.
Você sabe que te amo, é só que eu estava realmente magoada. De todas as pessoas no mundo pensei que você me entenderia, mas quando você me deu as costas me senti péssima. Eu realmente queria ter esse carro, então continuei em frente apesar de seus avisos. Por favor, por favor, por favor, me salva. Você sabe que te amo. Ela me bombardeou com elogios e tentou me manipular emocionalmente dizendo que nosso vínculo é divino e que não deveríamos deixar nossas diferenças se interpor. Aceitei todo o amor e respeito que ela dizia ter por mim, mas lembrei a ela que também tenho minhas próprias obrigações agora. Não posso lhe dar tudo sempre que pedir. Lembrei a ela de todas as vezes que estive lá por ela e de como ela me decepcionou todas as vezes que precisei de sua ajuda. Ela suplicou dizendo que nunca me recusou intencionalmente e que realmente se importava. Eu disse a ela que tenho minhas próprias contas para pagar e que não podia continuar a salvando. Calmamente ela me acusou de ser vingativa, de rejeitá-la apenas para me vingar dela por não ter me ajudado no passado. Ela disse: Você está fazendo isso só para provar seu ponto, para mostrar que você estava certa e eu fui uma idiota por comprar esse carro. Não posso acreditar que você esteja gostando da minha miséria. Como ela pode ser tão cruel e mesquinha? Mantive minha posição, mas doeu ouvi-la dizer essas coisas. Eu não estava tentando puni-la, estava tentando ensiná-la que ela precisava se tornar responsável por sua própria vida. Ela saiu da minha casa com uma cara amarga. Ela ligou para nossos pais e disse que a abandonei quando ela mais precisava de mim, me rotulando de vingativa para qualquer um que a escutasse. Nossa família e parentes começaram a se envolver e houve muita fofoca sobre isso. Minha mãe e minha tia ficaram do lado dela dizendo que eu estava exagerando e que deveria tê-la ajudado porque é isso que a família faz. Meu pai e meus avós, por outro lado, entenderam minha postura e disseram que eu estava certa em estabelecer limites. Já não se tratava apenas do dinheiro, mas de ela nunca ter aprendido a ser responsável por si mesma, e se eu continuasse a socorrê-la ela nunca mudaria. Ela implorou aos meus pais que a ajudassem a salvar seu carro, que tinha um valor sentimental para ela sendo seu primeiro carro e ela queria mantê-lo a todo custo. Minha mãe de alguma forma conseguiu o dinheiro e a ajudou. O problema é que é inútil ajudá-la. Ninguém pode pagar todo o empréstimo por ela, e dado seu estilo de vida, é só uma questão de tempo antes que ela acumule mais dívidas. Todas as economias da minha mãe que ela emprestou para minha irmã provavelmente serão perdidas. Sei que é o dinheiro da minha mãe e ela entende os riscos de emprestá-lo à minha irmã, mas dói ver esse dinheiro ser desperdiçado. Meus pais continuam trabalhando duro para economizar para a aposentadoria e em vez de ajudá-los, minha irmã está explorando sua bondade. De qualquer forma, estou tentando me manter afastada de todo esse drama. Tenho minha própria vida para me concentrar. Acredito que foi uma boa decisão me distanciar da minha irmã porque considerando seus hábitos de gasto, ela vai criar problemas ainda maiores para si mesma a longo prazo. Atualização 3. Eu não poderia ter estado mais certa ao prever os problemas da minha irmã na minha última publicação. Agora ela está metida em sérios problemas. Mais sérios do que antes. Há alguns dias ela chegou batendo na minha porta quase à meia-noite. Me assustei ao vê-la àquela hora, mas tive que abrir a porta porque, Deus me livre, ela poderia estar em perigo. Assim que abri a porta ela me abraçou e começou a chorar completamente em pânico. Não parava de se desculpar por não ter escutado meus conselhos e por ter sido rancorosa comigo. Ela estava tremendo e com febre. A acalmei e pedi que me contasse os detalhes. Ela tinha se metido em outra enrascada. Depois que mamãe a ajudou a colocar os pagamentos em dia, ela conseguiu um emprego e pôde pagar seu empréstimo por um tempo, mas eventualmente algo aconteceu e ela voltou a atrasar os pagamentos. Desta vez ela usou seu cartão de crédito para cobrir as parcelas do carro por alguns meses, maximizando o limite do cartão, e agora não tem dinheiro para pagar suas faturas. O banco está a perseguindo para que ela quite a dívida e agora ela não está mais preocupada com o carro, está com problemas maiores. Se ela não pagar o cartão de crédito, eles estão ameaçando tomar medidas legais e ela não tem ideia do que fazer. Ela me implorou para intervir e pagar a dívida antes que arruinasse seu crédito e sua vida. Perguntei por que ela tinha vindo tão tarde e ela me disse que o oficial de cobrança a estava assediando tão persistentemente que ela estava dormindo no sofá de uma amiga por um tempo, mas essa opção também tinha se esgotado. Ela até tinha desligado o telefone para evitar as constantes e agressivas ligações do banco. Não podia acreditar que ela tinha se metido em um problema tão grave. Ela não tinha usado o cartão de crédito apenas para pagar o carro, mas também para comprar coisas que não podia pagar, acumulando milhares de dólares em dívidas, a maioria por compras, comidas fora e outros gastos desnecessários. Agora ela não precisava apenas de uma pequena ajuda, estava atolada até o pescoço. Não eram algumas centenas de dólares, eram milhares, e ela precisava deles rápido ou o banco tomaria medidas legais contra ela. Senti um nó no estômago, não apenas pela quantia, mas porque estava claro que ela não tinha aprendido nada. Ela não estava tentando consertar seus hábitos de gasto nem organizar sua vida, simplesmente esperava que eu limpasse sua bagunça como sempre. Fiquei dividida. Por um lado isso era sério e eu não queria que sua vida desmoronasse, mas por outro lado sabia que se eu interviesse novamente nada mudaria. Ela nunca aprenderia e esse ciclo continuaria para sempre. Eu disse a ela que não podia ajudá-la, e antes que eu pudesse terminar a frase ela gritou. Me chamou de cruel e egoísta, e me acusou de arruinar sua vida por vingança. Fiquei sem palavras, abismada com seu comportamento. Senti que era uma pessoa completamente diferente, eu não a reconhecia mais. Meu marido interveio e disse que ela estava em sérios apuros e que devíamos ajudá-la antes que as coisas piorassem. Ele até se ofereceu para emprestar o dinheiro para pagar o cartão de crédito e sugeriu que ela vendesse o carro para ajudar a cobrir a dívida. Mas aqui vem o mais inacreditável. Ela recusou o empréstimo. Ela queria o dinheiro sem nenhuma obrigação de devolvê-lo e também não estava disposta a vender o carro. Isso foi a gota d'água.
eu disse. Você não é mais problema meu e não me importo com o que aconteça com você agora. Ela saiu furiosa de casa. Depois recorreu aos nossos pais em busca de ajuda, mas desta vez eu já os tinha informado do que tinha acontecido, incluindo como ela tinha gritado comigo e com meu marido. Meus pais também a rejeitaram dizendo que ela tinha que enfrentar as consequências de suas ações. Foi um momento difícil para todos, mas eles entenderam que continuar facilitando as coisas para ela não lhe faria nenhum bem a longo prazo. Desde então cortei toda a comunicação com ela e até silenciei suas atualizações nas redes sociais para não me deparar com nenhuma notícia sobre ela. Preciso proteger minha paz e neste ponto está claro que ela tem que aprender a assumir a responsabilidade por sua própria vida, não importa o quão doloroso seja para ela ou para mim. Atualização 4. Como muitos de vocês têm perguntado sobre minha irmã, sinto que sou quase obrigada a fazer outra atualização. Não esperava ter que escrever isso, mas houve mais desdobramentos na situação. Embora eu continue sem falar diretamente com ela, na verdade, depois de tudo que aconteceu mantenho minha distância para proteger minha paz mental. Minha mãe segue em contato com ela já que apesar de tudo que ocorreu ainda tem uma fraqueza por ela. É normal, é sua filha, e entendo que ela sempre queira o melhor para nós, embora às vezes me pareça que minha mãe se deixa levar pelo desejo de solucionar os problemas da minha irmã, sem se dar conta de que está perpetuando o ciclo. No entanto, a grande diferença agora é que minha mãe já não pode ajudá-la financeiramente, literalmente não tem mais dinheiro para emprestar porque já esgotou tudo que tinha tentando salvá-la no passado. Indo direto à atualização sobre minha irmã, o último que soube é que o banco finalmente seguiu em frente com a ação judicial contra ela. Ela deve mais de $15 mil em cartões de crédito, uma quantia que acumulou por sua má gestão financeira, incluindo as vezes que usou o cartão para pagar o carro e tudo que gastou em coisas que não precisava. Me sinto muito frustrada ao pensar em tudo isso porque é exatamente o que eu temia que acontecesse quando ela decidiu comprar o carro sem ouvir meus alertas. Agora suas dívidas atingiram um nível em que ela não tem mais saída fácil. A essa altura sei que ela teve que vender o carro, mas não foi uma solução tão eficaz como esperava. Embora tenha conseguido algum dinheiro vendendo, não foi suficiente. Ao que parece, como ela também devia dinheiro do empréstimo que havia feito para comprar o carro, teve que usar a maior parte do dinheiro da venda para cancelar esse empréstimo. Depois disso sobrou muito pouco para colocar em ordem suas outras dívidas. Claro que isso não é tudo. Os problemas financeiros da minha irmã não terminaram aí. Outro golpe forte foi que ela teve que abandonar a faculdade, simplesmente não pode pagar as aulas. E sinceramente, também não tem tempo ou energia para se preocupar com os estudos agora. Tinha poucas matérias pendentes para terminar a faculdade e poder se formar, mas por suas más decisões financeiras deixou tudo pela metade. Este é talvez um dos aspectos mais tristes de toda essa situação. Ela tinha um futuro promissor e estava tão perto de terminar os estudos e poder trabalhar na área que tinha escolhido, mas em vez disso cavou sua própria cova enchendo com dívidas. É devastador, especialmente para minha mãe que está muito afetada por tudo isso. Como mãe, ela quer o melhor para nós, e vê-la nessa situação sem poder ajudá-la deve ser muito duro para ela. Minha mãe se sente impotente e é natural que queira ajudá-la de qualquer maneira possível, mas eu lhe disse várias vezes que dar mais dinheiro a ela só pioraria as coisas. Eu sou o claro exemplo de como tentar salvá-la só a empurrou mais para o abismo. Minha irmã nunca aprenderá a sair dessa situação se sempre houver alguém disposto a resgatá-la. Ela tem que enfrentar as consequências de suas decisões e encontrar uma maneira de sair adelante por si mesma, ou isso nunca terminará. Entendo que alguns de vocês tenham apontado que de certo modo sou responsável pela situação por ter habilitado seu comportamento no passado, e não vou negar. Durante anos a ajudei incondicionalmente sem pensar nas repercussões a longo prazo. Pensava que estava fazendo certo ao apoiá-la, mas agora vejo que só estava protegendo das lições que a vida tentava ensinar-lhe. Por isso agora decidi não me envolver mais. Não vou intervir nem financeira nem emocionalmente porque esta é uma lição que ela precisa aprender por si só. O que sei é que ela finalmente conseguiu um emprego de tempo integral. Como já não frequenta a faculdade, pelo menos tem alguma estabilidade laboral. Embora eu saiba que este trabalho não paga tão bem como pagaria se ela tivesse se formado e pudesse trabalhar na área que estudou, pelo menos é um passo na direção certa. Ela está morando com uma amiga, o que certamente ajudará a economizar dinheiro e com sorte a começar a pagar suas dívidas. Mas claro, tudo isso depende de ela finalmente se tornar responsável com seu dinheiro, e tenho sérias dúvidas a esse respeito. Embora eu queira acreditar que ela aprendeu algo com essa experiência, continuo sentindo que ela não mudou o suficiente para evitar cair nos mesmos erros. Atualização 5. Minha irmã conseguiu chegar a um acordo com o banco para pagar o dinheiro que deve. Não tenho todos os detalhes, mas parece que eles chegaram a algum tipo de acordo que permitirá que ela salde sua dívida em parcelas mais administráveis. Pelo menos ela não está mais sob ameaça imediata de um processo ou ações legais mais graves. Ainda assim, a situação continua complicada para ela. Ela tentou pedir dinheiro ao meu pai para ajudá-la, mas ele se recusou rotundamente. Minha mãe, como já mencionei antes, infelizmente não tem mais dinheiro nem para minha irmã nem para ela mesma. Suponho que no final será o banco quem me ensinará a lição que eu não pude, que o dinheiro não pode ser malgastado dessa maneira e que cada dívida tem consequências. Não sei quanto tempo levará para ela sair dessa, mas pelo menos deu o primeiro passo para a solução, ainda que tenha sido obrigada pela pressão financeira. O que mais espero é que tudo isso sirva para que minha irmã finalmente aprenda a administrar suas finanças e a ser mais responsável com o dinheiro. Gostaria que em alguns anos eu pudesse fazer uma nova atualização e contar que minha irmã está em um bom lugar, que conseguiu se estabilizar e que aprendeu com seus erros. E isso, é claro, é algo que só o tempo poderá responder. Atualização 6.
Passaram-se 2 anos e ainda recebo alguns comentários perguntando se minha irmã aprendeu a lição. Minha resposta é, em parte. A última notícia que tive dela é que escapou de tudo, das responsabilidades e dos estudos, e agora está vivendo em uma comunidade hippie. Então, de certa forma, ela mudou seu estilo de vida, adotando um muito mais frugal do que o que tinha antes. Não tenho certeza se ela conseguiu quitar todas as suas dívidas, mas parece ter encontrado uma forma de viver com menos preocupações materiais. Não sei se este é um final feliz ou triste para minha irmã. Por um lado, é triste que ela tenha abandonado os estudos e que tenha tido que fugir dos problemas em vez de enfrentá-los. Por outro lado, pode ser que ela tenha encontrado uma maneira de viver que lhe dê paz, ainda que seja muito diferente do que qualquer um teria imaginado para ela.